Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Sementes da Luz, estamos de volta hoje, quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, nossa primeira aula oficial de 2023, já que a nossa última aula extra foi uma aula de ano novo, aula da passagem de ano. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, realizado os ancoramentos Kumara, Amarilis, Siriano e Astar. A gente vai aprender cada vez mais sobre isso ao longo de nossas aulas. E hoje, nossa aula de número 10. Chegamos à aula de número 10. Olha que importante, que bonito. E eu lembro que falei para vocês há pouco tempo que só lá para a aula de número 20, da número 20 em diante, que nós realmente estaríamos parando de dar pinceladas e entrando em aprofundamentos. E é verdade. Mas eu creio que a aula de hoje também vocês vão gostar muito. Não que as outras vocês não tenham gostado, eu espero que tenham. Mas é que a de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais em assuntos que a gente já vem abordando e uma ou outra coisinha será novidade. Eu sei que sempre que tem novidade, sobretudo sobre o que será, perdão, eu acho que vocês vão se entusiasmar com isso. Mas vamos iniciar então com o nosso ancoramento. Se possível, fechando nossos olhos. Quem não consegue fechar os olhos pode fazer assim. Olha só, eu estou olhando para vocês, eu consigo ancorar assim também. Mas eu, em geral, já por experiência, aprendi que aí não só para mim, como para qualquer um, via de regra, os olhos fechados concentram mais, porque os nossos olhos dispersam muito. Então a tendência é você olhar para outras coisas ou se distrair com alguma outra coisa que possa passar, acontecer no seu campo visual. Tá? Então, se der, fecha. Se não der, quem fica tonto, quem acha que vai incorporar, quem não tem controle sobre algum tipo de manifestação mediúnica ou psicológica ainda, não tem problema, tá? Nos ligando aos nossos guias, aos nossos mestres, nossos amparadores, nossos reveladores, a toda a nossa enorme família estelar, ancorando fortemente com esses seres que eu já acabei de citar aqui, mas que não custa serem lembrados novamente. Todo o comando Astar, o comando Siriano, a ordem Kumara, ordem Shamuna, ordem Shansara, ordem Santara e a ordem Amarilis. Todos esses seres se alocam, quando possível, com suas naves, com seus enviados à nossa volta. Que nós possamos ser inspirados em nossos ouvidos, nossas mentes e nossos olhos, para que coloquemos em prática o projeto, a missão para a qual viemos aqui designados. Nos ligamos da mesma forma aos não menos importantes, tronos de pretos velhos e caboclos, e toda a linha de Exus, que possamos nos ligar para que estejamos protegidos. Quem tem tronqueira em casa, quem tem uma zona de proteção, quem faz terapia, quem está ligado a esse tipo de trabalho, fortaleça-se com a sua tronqueira. Quem monta um merkaba, quem monta um gongá para assistir esse tipo de aula, para trabalhar dessa forma, se ligue ao seu merkaba, ao seu gongá. São assuntos que futuramente a gente pode entrar em detalhes para vocês se aprimorarem. Assim, nos ligamos a todos esses seres e pedimos que sejamos amparados, inspirados, intuídos e protegidos, para que possamos fazer aqui, mais uma vez, parte ativa do Projeto Terra, Operação Resgate Terra. Assim é, assim está feito. Vamos lá, então, para a nossa aula de número 10. Eu acho que eu trago aqui hoje para vocês algumas coisinhas bem legais, não que nas outras eu não tenha achado, mas acho que dessa vez
vai despertar em vocês. Não sei por que dessa vez eu acho isso. Se bem que na hora que eu chegar lá, eu acho que eu vou saber qual é assim. Vamos lá, a gente volta a falar sobre Iaberim. E aí, por que eu estou falando de Iaberim? Você deve pensar assim nesse momento. Pô, Cláudio, você me falou que você ia me falar da minha origem, da minha história, do meu planeta. O que eu faço aqui é justamente por isso. Olha o que está aqui do lado da seta, ó. Tem essa seta aqui puxando lá do título. Essa seta traz para cá, para essa área aqui em cima. Olha como está ali em cima explicada essa parte. O estudo sobre Iaberim irá nos revelar série de similaridades entre a história dele e a nossa. Então, Iaberim está muito ligado ao nosso universo local, ao nosso planeta, a muitos seres aqui encarnados, inclusive eu posso estar falando com alguns aqui agora, encarnados, ligados de alguma forma a Iaberim. Então, vamos à primeira parte. Ó. Mestre Canobian, de Astúriam, desdobramento direto de Metraton. Já vimos essa história de desdobramento, lembram? Filamento, braço. Então, esse aqui é um braço, é um filamento de Metraton. Esse quem? O mestre Canobian. Ele é um monge de idade avançada e relativa imortalidade. Relativa imortalidade chega a ser engraçado, mas é porque ele não é imortal. Você vê que ele tem mais de 3.600 anos. Para nós seria imortal, né? Mas só que esse tipo de coisa, em alguns lugares, e a gente vai ver como é que até mesmo aqui no planeta já se deu, e pasmem, ainda se dá, mas detalhes sobre isso só bastante mais à frente. Ele é um tipo Obi-Wan Kenobi. Lembram desse carinha aqui, ó? Ele está aqui, eu trouxe a imagem para vocês. Hoje essa imagem é ilustrativa, tá? Eu não posso afiançar vocês que ele é a cara do Obi-Wan Kenobi, que ele é da mesma raça do Obi-Wan Kenobi, mas é só uma analogia para a gente poder lembrar. Quem viu Star Wars, quem viu essa saga, ou quem viu qualquer pedacinho, tem até diversos memes com esse serzinho por aí, mas é um mestre respeitadíssimo. Então, tendo ele em mente, foi o mestre de Iaberim em Yakon. Lembra? Yakon é o planeta de Iaberim. E nós já falamos sobre ele um pouquinho na aula passada. Ele parece Pandora, o planeta do Avatar, onde a expectativa de vida já era de 470 anos. Então, a expectativa de vida nesse local já é acima da média para a nossa lógica atual. Mas aí vem uma perguntinha aqui do lado. Ó. Já ouviram isso em algum lugar? Vocês lembram daquelas passagens de alguns livros que falam assim, e viveu 1000 anos, e viveu 500 anos, e tinha 1000 e tantos anos. Mas o Canobian dominava técnicas de uso de portais estelares, que nós vimos aqui, lembra aqueles portais naturais das primeiras aulas, condicionadas à frequência da chamatrina. Chamatrina é aquele cristal que nós temos localizado próximo do nosso coração. Não é físico, tá? Ele dominava técnicas de recuperação genética por ervas, tipo que fazem os xamãs, e aqui está um dos segredos também das idades, ó, recuperação genética. A idade avançada para esses seres tinha a ver com a recuperação genética. Já se fala muito sobre isso no planeta, de recuperação genética. Eu não falo nem de cirurgia plástica ou peeling, botox, etc. Não. É recuperação genética profunda, é a recuperação celular. Inclusive, já se domina essas técnicas, só que algumas não foram reveladas. E outra, o domínio de compostos subterrâneos. Isso nós também fazemos aqui no planeta, mas os segredos deles só são revelados para alguns poucos. E aí vai entrar aquela parte que eu acho que talvez seja mais interessante para vocês hoje, assim como fez Jesus Sananda na Terra. E aí eu sei que eu vou entrar numa área agora, num pedaço, numa parte, num assunto, num tema, que às vezes ele é delicado, porque primeiro que ele também quebra aqueles paradigmas que nós temos dos milagres.
das verdades ditas pela igreja do que eu achei que sempre foi o pseudo-Jesus milagroso. Então vamos aqui, ó, por ordem. Observem que tem 3 asteriscos aqui, em técnicas, em ervas e em compostos. E também um 4º em Jesus Sananda. Vamos entender por quê, ó. Diversos milagres, e olha que eu coloco milagres entre aspas, porque eu não acredito em milagre. Você vai entender isso hoje. Foram realizados a partir do uso dessas técnicas, dessas ervas ou desses compostos subterrâneos. Agora você vai entender um pouco isso aqui, ó. Por que o estudo de Yaberim vai nos fazer entender a nós mesmos? Você vê, já estou chegando com Yaberim a Jesus, Sananda, ao nosso planeta, aos nossos livros sagrados, aos tais de milagres. Então, isso é o que eu preciso entender para me localizar nesse planeta, para saber quem eu sou, para saber o que eu faço aqui, para saber qual o meu plano, qual o meu projeto. Então, vamos a ele, ó. Eu não esqueci que eu botei aqui entre parênteses, são as cavernas. Lembram de Jesus? Em muitas passagens, inclusive do que foi revelado pelo Antigo Testamento, ele aparece indo em cavernas, estando em áreas com cavernas. A Palestina, em muitos lugares por onde ele andou, no próprio Egito, tem cavernas. Eita, Jesus do Egito? É, Jesus do Egito, mas esse é assunto lá para frente. Jesus foi a muito mais lugares, talvez, do que você. Ele foi a muito mais lugares a pé e de camelo do que você foi de avião nesse planeta, mas ele também tinha a capacidade de bilocação, tá? Então, isso é um assunto para depois, mas é claro que nem tudo foi andando com as perninhas físicas, mas a grande parte foi. Então, Jesus, nessas cavernas, ele utilizava-se de entradas dessas cavernas que ele conhecia, de compostos subterrâneos, as tais das lamas medicinais, que é só isso que é trazido para vocês, né? Na forma de lama medicinal, algumas ricas em ferro, em zinco, em tungstênio, diversos desses materiais, ele era capaz de compô-las, de identificá-las, inclusive com outras características que nós ainda não, para fazer os tais dos milagres. E eu coloquei ali embaixo, ó, que além dele usar as ervas e os compostos de maneira muito similar ao que muitos seres do planeta fazem, como os xamãs, que eu já falei, ele utilizava de técnicas que alguns seres até conseguem realizar. Essas técnicas, de novo, elas, ó. Aí você vai ver, observa lá no asterisco lá em cima. E aí ele lá embaixo, ó, amarelinho. Tudo se resume às técnicas. É exatamente isso. Tudo é uma técnica. Os milagres, as aparições, as coisas que parecem suspeitas, as coisas que são suspense, os tais dos mistérios, tudo é técnica. Essas técnicas, esses compostos subterrâneos e as ervas eram o foco do curioso Yaberim. E ele sempre foi muito focado nesses assuntos. Por quê? Porque lá, onde ele se encontrava, em Akon, havia lendas sobre povos de origem estelar que lá em Akon estiveram no passado e deixaram. Antes de eu continuar, essa historinha também não parece para vocês muito parecida com coisas que se deu aqui no planeta? Daí que eu chamei de similaridade. Aqui na Terra, quantos povos estelares estiveram aqui no passado e não nos foi revelado abertamente? É o que o canal vai fazer. Nós vamos revelar a vocês, e já estamos, inclusive, revelando quantos povos estelares, inclusive você é estelar, você é sideral. Deixaram o que lá? Técnica, ó, de novo técnica, de locomoção interestelar, então uma maneira de utilizar portais através das estrelas, e as sementes da primeira civilização de Akon. Isso foi no passado de Akon. Essa lógica das sementes da primeira civilização de Akon, aí até coloco entre aspas, dentro do parênteses aqui, ó. Lembram da série Under the Dome? Está até aqui do lado, ó. Under the Dome, um domo que fecha uma cidade. Essa é a série. Tá? Na série acaba que tem
algumas coisas legais, mas muita fantasia, muita viagem, muita perseguição, muito interesse. Não é a ideia do que eu queria trazer aqui. Eu queria só mostrar a ideia do domo para você entender. Tá? Observa que lá do lado do Under the Dome tem um asterisco verde, que é o que está aqui embaixo. Ó. Isso é similar ao que pirâmides já realizaram nesse planeta. Esse é um assunto para bem mais tarde, mas uma daquelas coisas que as pirâmides faziam e que ninguém revelou para vocês é que elas estabeleciam domos em volta de determinadas áreas, tá? Onde elas estavam alocadas. Isso a gente vai ver depois. A sociedade de Akon, planeta de Aberim, ela era não consumista, olha, igualzinha a nossa, né? De linha socialista comunitária, aí eu boto aqui o asterisco, ó, o que deveria ter sido aqui da Terra, quando o socialismo foi trazido para o planeta, a ideia era que fosse esse socialismo. Quanto tempo durou esse socialismo no planeta? 2 minutos. E ela se estabeleceu entre 3 e 7D. Então você vê que ia bem abaixo e ia bem acima. Várias dimensões em Akon. Onde o poder era o conhecimento, também bem igual ao planeta, né? O poder era o conhecimento. E essa é uma mensagem para vocês. O poder que você detém é o seu conhecimento. O seu conhecimento eles não tiram de você, sabia? Eles, ninguém. Quando eu digo eles, eu digo ninguém. Em qualquer lugar que você vá parar depois de ter deixado a 4D, você leva o seu conhecimento. Se você não sabe, vou te dizer agora. Você não leva marido, você não leva mulher, você não leva dinheiro, você não leva carro, você não leva mansão, você não leva investimento, você não leva iate. Não sabia, né? Não leva. Não cabe no caixão e nem o caixão você leva. Você leva isso aqui, ó. Conhecimento, o saber, as técnicas, as habilidades sensoriais. Isso é seu. O que a favoreceu a quem? A sociedade Akon, a rápida entrada nas federações, já que ela tinha toda essa ideia de que conhecimento que é poder, uma sociedade baseada no socialismo comunitário, aquela divisão igualitária, e uma sociedade não consumista que também tinha noção da existência das muitas outras moradas. Lembra de uma passagem de um serzinho que falou: há muitas moradas na casa de meu pai? E ali, na hora de interpretar isso, ninguém interpretou como sendo outros planetas, outras dimensões. Interpretou literalmente a morada. Vamos seguir. Aí a gente passa agora para uma outra etapa de Iaberim. A gente sai daquela parte inicial, mas vamos falar um pouco de Iaberim e alquimia, que, na verdade, já estamos falando, porque quando eu tratei dessas técnicas e de lidar com ervas e compostos, eu estou falando de alquimia também. Só que agora eu vou trazer a alquimia em detalhes. A alquimia, assim como o próximo assunto, que é a geometria sagrada, eu já falei um pouquinho para vocês e vou falar quase toda a aula. Na verdade, até quando eu não falar dela, nós estamos trabalhando alquimicamente. Nós estaremos trabalhando com geometria sagrada, direto ou indiretamente, o tempo todo. Então, ele, Iaberim, aprendeu cedo que cada elemento químico possui um deva. Lembra da aula passada? Na aula anterior que eu falei de orixá atômico? Eu falei que havia um nível dos orixás. Em cima era o orixá Funfun, já tem um nome engraçado, eu lembro que eu falei para vocês. E logo abaixo tinha um orixá que é o menos conhecido, o menos entendido e o menos falado, que é o orixá atômico. É um orixá ligado aos átomos. E olha que a Berim aprendeu, lembra que a gente falou sobre orixá e falou que a ligação dos orixás com os devas era muito forte, muito profunda. Ele aprendeu em Yakon que cada elemento químico possui um deva. Aí você deve pensar assim, pô, Clóvis, eu mal estava conseguindo entender a lógica de que o meu bichinho aqui em casa tem um deva só dele, que a minha plantinha tem um deva só dele. É verdade, tem. Só que é mais do que isso. Como eu mostro aqui para vocês, ó, cada elemento químico. Você imaginou? O ferro tem o deva do ferro?
O tungstênio tem o DEVA do tungstênio. O alumínio, o boro, o cádmio, eles têm DEVAs. Isso é para você ver como é grandiosa, profunda e interligada a criação. Cada elemento químico tem um DEVA. Ligado esse a um campo monádico, ou seja, essa história de ligação a eu sou, a mônada, a supramônada, que para eles não é igualzinho a explicação que eu dei para vocês da lógica do ser encarnado, das raças encarnadas em 4D, mas eles também têm um campo monádico. Então, o ferro não está largado aqui. Jogaram uma pedrinha ali. Não, primeiro que não é pedrinha, é uma rocha. É um elemento mineral, é um cristal. Todos eles têm função. Por mais que você vá passear, por exemplo, numa mata, numa praia, num mangue, numa cachoeira, numa montanha, seja lá onde for, e você achar que aquelas coisas no chão, que a gente chama de coisas, estão ali aleatoriamente, não estão. Não há aleatoriedade com eles. Cada pedrinha, que não é pedrinha, cada rocha, cada cristal, cada plantinha está ali por um motivo. Até aquelas plantinhas que nascem devidamente nos cantinhos dos ladrilhos que vocês podam e cortam nas casinhas de vocês, elas têm uma lógica. Mas eu não vou me aprofundar nisso, então daqui a pouco ninguém mais poda nem corta planta nenhuma, vai ficar um mafuá danado, não chega a tanto, tá? Mas a gente uma hora vai chegar nisso. Então, cada serzinho desse, cada elemento químico desse tem um DEVA, ligado a um campo monádico, o qual está interligado ao reino dos Elohims. Daí o vínculo que eu fiz com os orixás atômicos da aula passada. Aí entra esse serzinho do lado aí, Saint-Germain, ou Príncipe Rakose. Está com 2 acentos ali, porque é uma pesquisa que eu fiz. Tá? Escreve assim no original. Claro que não é português, né, gente? Está aqui do lado o Rakose. É uma imagem dele. Vocês vão encontrar várias possibilidades. Eu trouxe essa, Saint-Germain, tá? O Saint-Germain. Um dos maiores alquimistas das escolas Merlin. Vocês podem encontrar, assim, escolas de Merlin ou escolas Merlin. Deixou escritos sobre esse tema. Que tema? Alquimia, nas cidades etéricas subterrâneas aqui do planeta, que serviram de base, esses escritos, para muitos seres encarnados na Terra. Inclusive, hoje, muitos seres das cidades intraterrenas e intraoceânicas, e alguns já da superfície, estudam nas escolas herméticas, nas escolas de mistérios, que nós já vimos, sobre esses assuntos. Então, Saint-Germain, ou Saint-Germain, hoje muito ligado à chama violeta da transmutação, trabalhem com essa lógica, isso é muito importante, é um alquimista de primeiro padrão. A alquimia, e aí tem a ideia dela ali, ó, que significa transformar algo ordinário em valioso. Lembra de uma novela que falava do Flamel? E de várias outras séries, filmes, novelas e passagens que abordavam esse assunto. E sempre qual era o grande objetivo quando se falava de alquimia? Transformar qualquer coisa em ouro. E por que o ouro? Porque o ouro, porque é valioso, porque tem poder, poder financeiro, poder econômico, poder de comprar as coisas e pessoas. Usar a alquimia de maneira indevida. É importante que a alquimia seja entendida que ela busca transformar algo ordinário, e ordinário aqui também não é ruim, não, tá? Algo ordinário é algo comum, algo mediano, em algo valioso. Pode ser ouro? Pode. O ouro é muito importante para fazer parte de muitas ligas metálicas, de muitos, inclusive iPhones, que vocês usam, além de vários outros metais, eles são caros porque eles têm ligas de ouro. E determinados componentes químicos, determinadas ligas metálicas, elas são capazes de fazer certas conexões que só elas fazem, ou elas fazem melhor. Daí as falsificações. As falsificações não têm, ou os produtos de segunda linha, não tem, de repente, aquela liga de ouro, aquela liga de cádmio, aquela liga de tungstênio, que são
mais difíceis de ser identificados ou manipulados. Então, isso é alquimia. É uma das linhas mais conhecidas das verdadeiras escolas de magismo. Nós já estudamos aqui. E isso ainda está, em parte, guardado. Olha a novidade, né? As 7 chaves em escrituras no Vaticano, conhecem, né? E outros locais, a fim de isolar a humanidade das informações de valor. De novo, a tal da MC, que você já aprendeu, né? A MC é a tal da matriz de controle. Então, os seres que tentam dominar o planeta, que dominam, na verdade, que tentam comandar a todos vocês, que eu estou prestando um serviço a vocês, um desserviço a eles aqui agora, informando essas coisas para vocês, eles querem que vocês jamais tenham acesso a isso. Eles esperam que vocês parem e fiquem só vocês, que não passem isso para ninguém, que não informem isso para ninguém. Nós somos muito cobrados por eles, e a gente, claro, se protege e se ancora para que a gente possa passar por tudo que eles tentam fazer para impedir que a gente informe, que a gente transmita esse tipo de conhecimento para essas sementes que estão chegando cada vez mais. Então, essa é a ideia da alquimia. Continuando, ó. Agora, Iaberim, alquimia ainda um pouquinho, deixa eu beber uma água, mas aí entrando já na geometria sagrada. A alquimia está ligada à geometria sagrada. E aí a gente já coloca a geometria sagrada como base de tudo no universo. A gente viu já mais ou menos isso com essa mesma lógica. Talvez a explicação não tenha sido idêntica, mas a mesma lógica. Mas só que a alquimia também está ligada, além da geometria sagrada, à química, claro, né? Acabei de falar sobre elemento químico, a eletricidade, que é a capacidade dos átomos, dos elementos químicos trocarem energia, executarem reações, a matemática aplicada e etc. Ou seja, há diversas disciplinas, matérias e assuntos. A alquimia está ligada. Então você veja como é importante, tirando a alquimia e geometria sagrada, se ensina nas escolas, pelo menos o básico de química, eletricidade, matemática aplicada. Então, por isso que tudo que se aprende tem valor. Todo conhecimento é importante, ainda que eles tentem deturpar ao máximo, entregar para vocês só um pedacinho. Procura por fora. Vai além. Vai a mais. Por isso que eu falo para vocês, duvida do que eu estou falando. Eu citei de novo livros, fontes. Vai lá ver. Deixa eu ver se o Clóvis está maluco. Deixa eu ver se o Clóvis surtou, se esse grupo dele está completamente fora do prumo. Vai lá ver se o que eu estou falando é isso. De repente, quem sabe você descobre que é isso e é muito mais. Volta aqui e me ensina. Vamos lá. Ou seja, é mais uma técnica lá, de novo lá. Olha lá embaixo, ó, o asterisco em azulzinho. Viu? De novo técnica. A alquimia, assim como a geometria sagrada, todas elas que eu li aqui, é mais uma técnica que envolve conhecimentos avançados. Por isso a fusão delas com outras que eu citei aqui tem o etc. Ou seja, os magos, os xamãs, são detentores de todos esses saberes. Imagina o nível de mestre, de professor, de instrutor, de orador. Por isso que os xamãs e muitos índios fazem isso, contavam histórias com diversas alegorias, contavam e contam, né? Com diversas alegorias que envolvia isso aqui, que envolvia a natureza, que envolvia um saber milenar, que parecia sempre estar por trás de roupagens para parecer fantasia, alegoria, mas era verdade. E é verdade. Vamos lá, que envolve conhecimentos avançados. E aí vem a parte mais legal daqui, ó. Nada de rituais sem sentido, como tentam nos fazer crer, como tentam desmerecer a Umbanda, o Candomblé, como tentam desmerecer diversas escolas herméticas, diversos grupos de saber e de conhecimento. Ou mesmo milagre sem explicação. Nada de milagre. Tudo tem uma explicação. Lembra dessa historinha que está ali no final? Ó?
Lembra de quando tudo era mistério? Você já deve ter ido a algum lugar, alguma escola de saber, alguma escola hermética, algum templo, alguma igreja, algum grupo de estudo, e que sempre se batia num determinado ponto e as pessoas falavam assim: isso é mistério. Ou esse assunto, não mexe com isso, não. Não, né? Não tem sempre um. Porque nessa hora, a pessoa bateu na parede. E às vezes falta humildade não, falta humildade para falar assim: ó, não sei, não sei. Isso aqui eu não entendo. Mas o que, que falta mais ainda? Vou buscar, vou procurar, vou ver. Os melhores professores fazem isso. Deve ter muito aluno aqui, alguns professores que vão perceber isso que eu estou falando. O bom professor não é aquele que te responde tudo, de todos os assuntos sempre. É aquele que uma hora ele vai bater numa determinada situação e vai falar assim, ó, ou não tenho certeza, ou não sei. Vou procurar. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ser os seus próprios professores. Vocês têm que procurar. Vocês têm que insistir, têm que perguntar. Ainda que a pessoa que responda esteja sem paciência, ranzinza, sem graça, incompleta, busca outra fonte, mas insiste. Em cada experiência em matéria bariônica, que é o que nós fazemos, mas só reiterando aqui, quando eu falo em cada experiência, não significa que você tem que ficar experienciando para sempre, tá? É o problema, infelizmente, de muitos espíritas que continuam com essa história de que tem que voltar eternamente. Não é. Esse é o problema da roda de Sansara. Esse é o problema de trabalhar a reencarnação como o ad eternum. Não é. A gente acaba ficando aqui muito mais do que deveria, fora o fato de termos encarnações holográficas, montados por aqueles seres que nós já estudamos, para que você pense que deve, para você pensar que fez, que matou, que estuprou, que aconteceu. A gente vai chegar lá. Em cada experiência em matéria bariônica, o ser aprende a equilibrar a geometria sagrada e a alquimia. Olha que legal. Então, isso faz parte de você. Isso faz parte do seu dia a dia. Porque elas regem essa forma. Que forma? Essa forma em matéria bariônica. Esse corpício que você tem. Que você tem, não. Que você utiliza temporariamente. Ele não é seu. Ele está emprestado. Você vai devolver à mãe, Gaia. Essa forma, onde você está alocado? Você está alocado aqui, nessa forma, nesse planeta. E aí vem mais uma passagem do nosso queridíssimo Sananda, quando ele disse: a verdade está dentro de ti e tu és um Deus. Era isso que ele queria dizer. Não aquelas interpretações que são feitas para limitar você. Ele quis falar sobre tudo isso aqui. E, na verdade, ele falou, tá? Você vai ver quando ele chegar na parte de Jesus, que ele falou tudo isso para os apóstolos, para muito mais gente do que só os apóstolos, que não eram só 12. Ele falou isso para muito mais gente que foi colocada de lado nessa história, sobre como, por exemplo, todo o sagrado feminino que foi batido à retirada, mas elas estavam lá. E, na verdade, muitas delas entenderam muito mais e melhor do que muitos deles. Vide Maria Madalena, vide Mãe Maria, que entenderam os saberes e levaram-nos adiante, como alquimia e geometria sagrada. Jesus ensinou. Ele fez isso que a gente está fazendo aqui, multiplicado por nem sei que número. Ele passou. Nós só sabemos isso que sabemos hoje, nós só estamos aqui hoje, porque lá atrás ele fez isso. E aí, para quem pensa que acabou, ainda não acabou. A gente vai entrar naquelas partes daquelas imagens que às vezes você se perde, mas essa eu acho que é mais fácil que as outras. Ainda de Aberim, desdobramentos de Aberim. Os desdobramentos dele e de outros do grupo dele se deram inicialmente entre 6 e 8D. Para você não confundir com o que eu acabei de falar lá atrás, quando eu falei de 3 a 7D, era como se dava a sociedade em Akon, planeta de Aberim. O Yaberim e os outros do grupo dele, porque eles tinham um grupo, era quase um grupo Yaberim, como está ali,
o grupo dele e eles desdobraram inicialmente acima do que você está hoje. Ó. Ele nem ia 5 no início. Ele desdobrou entre 6 e 8D. Na verdade, Eberim, ele nunca esteve em 4D, tá? Outros desse grupo estiveram, ele não. Mas eu digo ele diretamente. Desdobramentos dele, fractais dele, braços dele vieram a 4D e estão aqui no planeta hoje. Posso estar falando com alguns deles. Os desdobramentos dele e de outros do grupo dele se deram inicialmente entre 6 e 8D com acoplamento parcial ou total das consciências desses seres em estruturas biológicas similares às encarnações que nós entendemos aqui no planeta. Similar, não é igual. Primeiro que não é 4D, por isso que é similar, não é igual. Você precisa entender que, por exemplo, abaixo de 9D, tudo é matéria, mas é matéria numa outra frequência, é matéria numa outra densidade. Então, estou falando aqui de 8D, por exemplo. Tem vida em 8D e tem matéria. Você vai ter um corpo em 8D. Não é matéria bariônica, mas há uma estrutura biológica de 8D. Isso que é difícil para a gente entender. A gente acha que biologia é só aqui, na 4D. É só nesse planeta físico, na fisicalidade. Não é. Você tem uma estrutura biológica de 8D. Você tem esse tipo de estrutura até 9D. De 10D para cima, apesar de também haver algo similar, já mudam até as nomenclaturas. Eu não quero entrar aqui agora, porque a gente nem entendeu direito até 9, não vou pular para mais, tá? Mas entenda que isso que a gente tem aqui, esse entendimento limitado, é proposital para que você pense que só existe isso, que só tem isso aqui. Eles lá e em outros lugares, inclusive aqui em outras dimensões, já faziam e fazem até hoje estruturas, formatações similares. Depois eu venho para o gráfico. Gráfico não, isso é diagrama. Isso se deu em Naosh, de novo Naosh, aquele cluster de Naosh, com as 49 galáxias, entre 13 e 15 bilhões de anos. Então, ó, é muito lá atrás, tá, gente? E em projetos sob a égide das ordens Goronandek, Voronandek e o Conselho Shamona. Alguns desses nomes nós já vimos, são ordens e conselhos que eu expliquei um pouquinho para vocês lá no início e voltarei a falar sobre eles mais à frente, mas por isso que expliquei lá atrás, porque eu sabia que chegaria aqui e teria isso, visando o futuro povoamento da Via Láctea, nossa galáxia. Muito antes da Terra ser formatada, tá, gente? Isso foi muito lá atrás. Tá? Nosso planeta não estava nem pensando em existir, ainda mais como ele é hoje. Beleza? Lá no final, ó, ele supervisionou a primeira etapa desses desdobramentos e teve em Yaslon Yas, Shiva Ramakur, que a gente vai ver ele do lado, apoios fundamentais da configuração desses seres em Nébada. Eu coloquei de novo aquelas interrogações. Quem são esses seres? Quem será que vocês acham que são esses seres em Nébada? No mesmo local, em Nébadon, Mika, nosso filho paradisíaco, iniciava a inserção da energia búdica, crística, mahatma. Essa é novidade. Sei que esse assunto aqui é novidade. Vou buscar a explicação da hierarquia aqui do lado, mas já de antemão vou colocar para vocês que energia búdica, crística, mahatma é bem lá para frente. Eu joguei ela aqui para você quiser pesquisar, quiser olhar. Ela é linda, maravilhosa, mas ela está dentro de você. Tá? Então vamos aqui, ó, lado de lá. Onde tem o diagrama em forma de hierarquia. Yaberim e o grupo Yaberim em Naosh, como nós vimos. Olha as setas grandonas aqui, ó. Eles iniciam os desdobramentos, aqui, desdobramento de Yaberim, entre 6 e 8D. Outros serem desdobramento, outro do grupo em desdobramento entre 6 e 8D. Lembrando que aqui, essa seta dá um saltão, né? Porque eu não vou colocar de novo, que vocês já viram comigo mais de uma vez. Aquela história de supramônada, que se rebate em mônada, que se rebate em eu sou, que se rebate em fractal de alma. Né? Esses rebatimentos todos chegam até
esses desdobramentos. É como se esse desdobramento aqui já fosse o fractal de alma. E um parênteses sobre esse assunto. Se você está indo pesquisar, como eu espero que esteja, você vai encontrar uma ou outra nomenclatura com esses rebatimentos que eu falei um pouquinho diferentes, mas a lógica é a mesma. Tá? Eu mesmo, lá na frente, quando eu falei para vocês, quando nós chegarmos àquela etapa de sair da pincelada e entrar no aprofundamento, eu mesmo vou apresentar para vocês uma outra etapa, que eu não quis apresentar até então para não confundir. Mas se você procurar, há outros que trabalham com outras etapas e pensa assim, ó, não muda nada. Eu apresentei supra, mônada, eu sou e fractal. Eu apresentei 4 níveis. Se alguém apresentar um quinto, a lógica é a mesma. Se alguém apresentar um sexto, a lógica é a mesma. E assim vai. Eu garanto a você que o topo é a supramônada e a base é o fractal de alma, que é você hoje. Isso não vai mudar. Algumas nuances e algumas nomenclaturas se apresentarão diferentes, mas a lógica de rebatimento é a mesma. Tá? Então, aqui, ó, Yaberim e o grupo dele desdobrando. Seta maior. Além disso, nós temos Yaslon e Yas, e Shiva Hamakur, 2 maravilhosos, magnânimos, super importantes samurais sagrados. Tá? SS, samurais sagrados, tá? Descem, ligados aqui, por quê? Porque não é que eles descem, é que eles fazem parte desse trabalho. Eles atuaram apoiando os grupos e o próprio Yaberim. E qual é a participação de Mika aqui? Ó? Aí você vê que tem ligação do Yaslon e do Shiva com o Mika, claro. O Mika é o gerador, ou aquele que insere a energia búdica Krishna Mahatma. Ele não é um gerador sozinho, tá? Eu coloquei ele aqui, mas como eu falei que eu não ia me aprofundar nisso agora, eu não só coloquei ele, mas tem outros seres que fazem a geração dessa energia maravilhosa junto com eles. E essa energia também é inserida nesses desdobramentos, que eu posso estar falando com alguns desses desdobramentos agora. E quando eu falo isso para vocês, é para vocês despertarem no seguinte sentido. Não é que todo mundo tenha que ser sempre o que eu estou falando aqui. Mas se cada informação que eu dou para você aqui, até aquela que você acha que nunca ouviu, se aquilo der um toque, se a tua pineal fizer assim, ó, pum, se lá dentro você quase conseguiu ouvir um estalo, antes do teu terceiro olho, no encaixe da pineal, e fizer aquele pum, ou o seu próprio plexo solar, que é onde está o chakra umbilical, se ele fizer aquele, eita, sabe aquele, não é de medinho, é de, isso eu gostei, isso eu tenho que voltar, deixa eu voltar, deixa eu fazer um, volta aqui. Quando a cada momento, por mais louco que possa parecer, uma informação ou algo mexer dessa maneira com você, opa, significa o quê? Já estava dentro de você. Você já se apropriou dessa informação. Quem sabe foi você que me ensinou sobre isso e eu estou devolvendo para você numa forma de... Não posso nem falar a próxima etapa. Mas pensa nisso. Tenta se identificar com isso que eu falo. Até porque se você está aqui até hoje, na aula 10, depois de aula extra, introdução morosa e tantas informações, eu vou te falar, não chegamos a 2%. Mas você ainda está aqui porque alguma coisa já mexeu com você. Então vamos a elas, ó. Desdobramentos de Aberim além de Naós. Já estamos terminando. Para quem está com pressa, para quem está desesperado, para quem não aguenta mais, eu espero que não, né? Como eu falei, quem está aqui até agora não se deixa atingir mais por esse nível. Além de Naós, foi quando se deu o implante de seres. Ela, de novo, a interrogação, quem serão esses seres? Pela primeira vez abaixo de 9D. E aí, para não confundir vocês, lembra que eu falei que os desdobramentos de Aberim do grupo dele já eram abaixo de 9D, já eram entre 6 e 8. Só que além de Naosh, nesse conjunto que está aqui do lado, ó, Anuadij ou Anuadidi,
isso abaixo da VD foi a primeira vez. Em vários locais, a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos, essa historinha de abaixo da VD é hipernovidade. Tá? Então, a própria, imagina, se abaixo da VD é novidade, imagina nós aqui em 4D. Aí aquele papo de sermos laboratório, blá, 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 vamos chegar lá. Então, pela primeira vez, nesse tal de Anuádide, que é um local com 72 clusters de galáxias, é muito maior do que na OS, tá? Pela primeira vez abaixo da VD, em Anuádide e em Naos. Só que em Naos com maior índice de dualidade. Está aqui, ó. Anuádide menor dualidade, em Naos maior dualidade. Já vimos sobre esse negócio de dualidade, né? Vamos ver cada vez mais. Só lembra que com maior índice de dualidade, ou com menor, todos eram projetos. Projetos de quem? A gente já viu isso. Projetos de Mika, Starré, Metraton, Emanuelis e vários outros filhos paradisíacos, inclusive Anhotaki e Saratem, que a gente já estudou tanto e vai voltar a estudar. Os principais responsáveis pela proposta da trindade cósmica, vou chegar a uma explicação sobre essa trindade aqui embaixo, tá? Em matéria bariônica, eram Mika, Emanuelis e Metraton. Ok? E ele, Aberim, em muitos casos, orientou alguns de seus alunos em desdobramentos antes mesmo de se tornarem fractais de alma. Então, se vocês são alguns desses desdobramentos, desses mestres, e eu volto a repetir, eu estou exemplificando em Aberim, nós vamos descobrir outros, revelar outros, mas há uma série de mestres e mentores que estão orientando seus filhos e alunos e fractais aqui, hoje no planeta. É o que pode estar acontecendo com você agora, que não sou eu o seu mestre. O seu mentor está aí falando com você, ó, entendeu? Ei, tá ouvindo o maluco falar ali? É isso. É aquilo que você tem que fazer. Não é só o que ele diz, não é só o que ele faz. É essa busca. Esse é o teu projeto. Então, olha lá embaixo. Ó. Vale citar participação indireta, mas fundamental de Starré, porque aqui em cima eu citei só o Michael o Emanuelis e o Metraton, todos maravilhosos e importantes, mas o Starré, ele não pode ser esquecido. É o filho paralítico do universo local, pai do universo local de Shinkara, sobre quem veremos em aulas futuras sobre ele, sobre esse tema, muito mais coisa, mas ele também faz parte dessa alocação energética. E aqui eu deixei a trindade cósmica por último, porque há até algumas divergências quanto a, nesse ponto, sobre que trindade cósmica eu estou falando. Pode ser a trindade cósmica tal do triângulo fundamental do livro de Urântia, que é Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito. Pode, pode. Pode ser que essa própria locação aqui de Mika, Emanuelis e Metraton seja a trindade relativa ou relacionada a essa inserção de seres. E aí, gente, eu vejo as pessoas debaterem sobre isso, e qual é a diferença que isso faz? Se há uma pequena dúvida sobre isso aqui, se for a trindade lá de cima, se for a trindade intermediária, se for essa aqui, não faz a menor diferença. Para mim, eu tenho a impressão que é da trindade da Ilha do Paraíso, que se reverbera para os portais Avona Chantar, nem bebi água, né? E que se reverbera, e usei o reverbera de novo, olha que bonitinho. Se reverbera, que se rebate só 2 vezes. Na trindade Mika, Emanuelis e Metraton. Só que eles próprios fazem várias trindades. Eles não têm esse problema de trocar de equipe e combinar energia de maneira diferente. Vamos aqui à parte do diagrama. Ó. Conjunto Anuádide, 72 galáxias, 72 galáxias não, 72 clusters de galáxias, é muito maior. Menor dualidade. Então está aqui a setinha da referência. E a outra é na OS. E essa imagem vocês já viram, lembra? Eu só rebati para cá a imagem, mas essa imagem você já tem lá atrás, acho que é aula 5. É aula 5, eu acho. O cluster da OS, o nosso, com as 49 galáxias, como eu falei, lá dentro, quem é que está?
incluídos nessa área de maior dualidade. Arcones, aquela galáxia onde Saratem resolveu atuar, e o setor ou universo Teta, que é esse aqui que junta Arcones com as 20 galáxias entre as quais a Via Láctea. Então, 20 mais uma, 21, isso é Teta. Ok? Eu acho que falta mais uma. Desdobramentos de Aberim em Órion. Essa imagem é bem legal e prestem bastante atenção para vocês entenderem. Ó, eu já aproximei mais, né? Já trouxe mais para cá. A 11,4 bilhões, Órion, bilhões de anos, tá, gente? Órion, constelação em formatação. Então, à época, ela estava em formatação, tá? Não é que agora ela está em formatação. À época, ela estava em formatação. Foi escolhida por ele, Aberim, e demais 143 mestres cósmicos, por isso 144, para trazer acoplamentos dele e projetos de mais de 5 milhões de filhos paradisíacos para a 5D. Então, olha que barato como esses seres eles se organizam e eles escolhem. E aí, claro, gente, a escolha aqui não é uma escolha aleatória, né? Ele não faz assim, peraí, deixa eu ver, pá! Não, não é assim. É feito um estudo, é feita uma adequação energética, é feita uma série de reuniões e conselhos com outros que vão opinar sobre a melhor adequação disso, daquilo outro, de coisas que algumas eu não sei, sobre equilíbrio energético, adequação energética, e outros ainda não posso falar, não porque eu não queira, mas porque faz parte da nossa estruturação daqui para frente, que vai fazer você entender como que eles escolhem esses lugares. Então, o que eles fizeram? Trouxeram diversos projetos com diversos seres para Orion. E aí eu vou logo para aqui para o lado, para você entender. Essa imagem maior zona é a Via Láctea. É a nossa Via Láctea. Não, esse aqui não é o último, não. Ainda tem mais uma sobre Via Láctea. A nossa Via Láctea ela tem vários braços. Está em espanhol, tá? Tá braço, mas é braço em espanhol. Braço de Sagitário, braço de Perseu, braço de Norma, braço de Escudo e Centauro e o braço de Órion, que é o que eu estou falando agora. É o menor da Via Láctea, como está aqui. Olha o braço de Órion aqui. Ó. E o nosso sistema solar, como está aqui, ó. O nosso Sol. Ó. O nosso sistema solar está aqui. Ó. Então você faz parte do braço de Órion. Então, quando ele traz para Órion, ele traz para você. Traz para a sua área. Nascia a vida sob a ótica desses projetos na Via Láctea. E outros mestres, além do 144, você vê, mais outros foram se inserindo, então a participação começa a aumentar para comparar com o que se desenvolvia no cluster de Naos e conjunto de Anuadidi. Aí você vai pensar assim, comparar o quê, Clóvis? O que ele vem comparar? O que ele quer saber de comparar? Isso aqui não tem nada a ver com comparação. Tem sim. Eles querem entender como se comportaria o fractal de alma em genomas primitivos. Por exemplo, isso é uma questão. Lembra que eu falei que até então era muito raro essa descida para baixo de 9D? Aí o Iaberim agora traz, olha aqui, você não observou, eu não falei, ó. Ele traz para 5D, ele está colando nessa área que é a sua. Ele traz uma galera para fazer projeto, ele traz e a galera vem junto, não é só ele que arrasta, né? Ele vem e outros se adequam ou se interessam para fazer experiência em 5D. Para a maioria dos outros seres que observavam aquilo, estava muito abaixo. Era por isso aquela história de que aqui é um laboratório, blá, 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 e de uma certa forma como se comporta esse fractal de alma, mais conhecido como você, em genoma primitivo, numa raça como essa. Aí você vai entender mais para frente a questão da vinculação com isso, com a glândula pineal, com o nosso sistema endócrino, que nós, humanos, somos capazes de produzir algumas reações que algumas raças não possuem, que algumas raças não têm. Daí a diferença do nosso DNA, daí a participação das nossas hélices. Estou falando demais, tá?
Alguns de nós, e essa parte é fundamental, fazemos parte desses projetos desde a hoste. Olha como você é velho. Você é velho. Você é antigo, mas não é velho aqui, não. Não é velho nesse corpo, não. Você é ancestral. Você não é filho paralítico ancestral, nem sei. Mas não deve ser. Pode ser, pode. Quem sou eu, né? Mas você está nessa brincadeira há muito tempo. Aí você deve pensar assim, mas peraí, para tudo. Você acabou de falar que a lógica não é para eu ficar reencarnando aqui, como me disse o Espiritismo. Quem falou que eu estou falando daqui? Eu estou falando de você ancestral, você é velho, você é antigo, desde muito antes da Via Láctea. Desde muito antes do muito antes. Desde muito antes de você entender. Começa a fazer esse exercício com o seu cérebro-mente e faz essa volta. Não tem uma hora que começa a fundir? Você começa a voltar, você começa a sair da área que você conhece, da área que você tem visual, e aí você fala assim, e agora? Entrei no nada. Não. Você entrou numa área que está obscura para você, porque tamponaram o seu conhecimento via implantes, via matriz de controle. Abre esse leque. É essa a ideia daqui. Então, alguns de nós fazemos parte desses projetos desde a hoste. E hoje, olha a mensagem final, se abre nova oportunidade de reconexão a partir dos conhecimentos expostos aqui e em muitos outros canais e caminhos e livros. Leiam os livros. Os livros têm códigos. Esses códigos são fundamentais para que, ao serem lidos, sejam interpretados e absorvidos. Um caminho de retorno às nossas mônadas. Aqui dá-se até um salto nessa mensagem. Eu quero você ascendendo para o seu eu sou e do seu eu sou para a sua mônada, para que depois você possa ascender para a sua supramônada. E o último, agora, eu tenho certeza, desdobramentos de Aberim na Via Láctea, jamais aqui no seu âmbito. Tá? Na época, a Via Láctea foi dividida em 12 quadrantes. Está aqui uma divisão, essa é a Via Láctea, tá? E 12 quadrantes, tá? É mais ou menos isso, tá? Não é? Alguns são maiores, outros são menores, cada qual sob a égide de um mestre Shamuna, da ordem Lanonandek, primária. Porque a ordem Lanonandek, ela se divide em Lanonandeks primários, secundários, terciários e quaternários. A gente vai estudar isso mais para frente. O primário é o mais lá do topo. Então, olha que importância, mestres chamunas da primeira ordem lá no. Era a Via Láctea ainda em formação, tá? E que será estudada futuramente. E Aberim e mestres chamunas atuavam na mesma frequência. Eles, todos, na mesma frequência. Frequência essa diferente de quem? Da frequência dos filhos paralíticos novatos, cujas propostas já iniciamos o estudo anteriormente. Lembra que eu falei sobre Anyotaki, Saraten, que eles tinham uma proposta de dualidade extrema. A gente vai voltar a esse assunto mais à frente. Muitos dos novatos, como eu acabei de falar, completaram sua auto-outorga, digamos assim, é a sua preparação prévia para essa etapa, em outro superuniverso. Está ali o SU, que está no glossário lá da descrição. Com baixa ou nenhuma dualidade. Então, esses novatos, esses filhos paralíticos novatos, eles completaram a sua preparação, eu vou explicar mais à frente o que é essa auto-outorga, mas eles completam a sua preparação em locais, em superuniversos locais, universo locais, não, é universo local, superuniverso. Em superuniverso com baixa ou nenhuma dualidade. Daí a inexperiência das circunstâncias duais. Está aí um dos detalhes de que deve ter levado ao problema. Por quê? A maioria dos novatos se preparou super bem em locais onde a dualidade era zero ou muito pequena. E aí eles vêm experienciar em locais como esse, com dualidade de 60%, 70%, 80%, com extrema valoração de alto e baixo, feio e bonito, certo e errado, bom e mal. E aí dá um embrólio até para esses filhos que se desdobram.
É esse imbróglio que a gente vai entender mais para frente. Então, essas circunstâncias duais que seriam enfrentadas dentro disso que a gente chama na hoste, dentro da Via Láctea, que está dentro da hoste, e aqui na Terra, que está dentro da Via Láctea. Ok, gente. Quem não tiver entendido, pergunta. Infelizmente, não aqui agora. Um dia poderemos fazer isso numa live ou num outro tipo de acesso. Para fechar, lembrando mais uma vez a vocês, já adentramos ao ano 2023, já abrimos o gap temporal de 4 anos. Então, foquem na mesma lógica do sagrado feminino. E hoje vocês aprenderam um pouquinho mais sobre geometria sagrada e alquimia. Não estou querendo que ninguém fique com um caldeirão em casa, fervendo ervas e desenhando pentagramas ao chão, sem conhecimento do que está fazendo. Mas se você conhece, se você sabe, se você entende, se você fez um curso, se você tem qualquer tipo de saber que possa ser colocado em prática para ti e para o planeta, devo confessar a você que essa é a hora. Quem precisar receber a notificação precisa se inscrever no canal. Então, eu não gosto de fazer esse tipo de pedido porque eu já vi como é chato na internet, no YouTube. Então, é só para quem realmente estiver interessado, precisar, desejar. E passem. Eu não vou pedir para vocês passarem isso para as massas, não. Passem para aqueles que vocês acham que ressoam com esse tipo de assunto, que vão se adequar a isso aqui. Passem principalmente para vocês, para o interior de vocês. Queridos guias, amados mestres, nós agradecemos a inspiração e a proteção ao longo dessa aula maravilhosa, em que, reunidos com esses seres aqui ao nosso lado, esperamos ter sido capazes de explicar um pedacinho e receber um montão dessa canalização de vocês, dessa energia que amplia por demais esse meu cérebro e mente tão limitado em matéria bariônica. Kanchanfan. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Fiquem em paz.